Laura Santos. Ela pergunta o seguinte: a oração pode ser realizada de forma online ou há necessidade de um espaço físico, como uma igreja, para um contato mais direto com Deus? Muito importante, Laura, sua pergunta. A religião divina, a oração, ela pode ser realizada em qualquer ambiente. Seja um ambiente real, um ambiente online, virtual, porque a gente vai perceber aqui nos ensinamentos do Cristo de Deus em seu Santo Evangelho, segundo João, capítulo 4, versículos de 19 a 23, na passagem A Verdadeira Adoração, quando o pedagogo celeste conversa com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó, que a gente pode acessar o Pai Celestial em qualquer lugar que estivermos, no plano material, no mundo espiritual e, na verdade, em qualquer lugar do universo. Então, ele conversando com a mulher tem essa percepção da riqueza espiritual que ele tem a oferecer e afirma o seguinte: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoravam neste monte Garizim, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. E o Cristo lhe respondeu: Mulher, crede, pois vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus faz essa referência porque naquela altura o povo hebreu era o povo que estava mais adiantado em termos da crença no Deus único. Mas a salvação não é restrita a um povo só, é a todos nós que nos integrarmos nessa ambiência de amor do Pai Celestial. E prossegue o Cristo: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Então, espírito e verdade no reino do nosso coração, no reino de Deus que há em nós, portanto, em qualquer ambiente que nós estivermos. Mas é importante a gente refletir que quando um templo religioso está permeado por essa conexão de amor e de fé com Deus, naturalmente esse templo religioso ele tem uma estrutura espiritual maior. Por exemplo, as igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo são denominadas pelos amigos da espiritualidade, na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na quarta revelação à religião divina, como pronto-socorros espirituais. Então, se a gente for fazer até uma analogia em relação a uma enfermidade, a um ferimento material, se ele for de natureza mais leve, você vai a uma consulta médica, passa pelo médico, mas depois vai na farmácia, adquire a medicação e vai prosseguir o seu tratamento em casa. Agora, se for um ferimento mais grave, mais profundo, uma enfermidade que demanda cuidados mais específicos, para onde você vai? Para um hospital, para uma internação, para um lugar que tem uma estrutura material maior para lhe ajudar. Então, as igrejas ecumênicas da religião divina são esses espaços que têm uma estrutura espiritual maior para nos proporcionar essa conexão com Deus e ajudar quem está na terra e quem está no céu da terra. E é importante também os templos cumprirem essa finalidade aqui divina, apontada pelo irmão Paiva Neto nas sagradas diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, a partir da página 265, dentro do título A Igreja em Casa e o Armagedon, que ele vai falar da importância das igrejas familiares, de constituir esse núcleo espiritual dentro do nosso lar, para que esse reino divino se manifeste mais fortemente em nossos corações. E a certa altura ele cita a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16, quando Paulo diz, abre aspas, vós sois o templo do Deus vivo, fechar aspas, e o autor prossegue. Eis a importância, nesta fase intermediária da história, do templo da boa vontade, o templo do ecumenismo divino, que entroniza o Pai Celestial no coração de todos os seus filhos. Os templos, para sobreviverem, deverão ensinar os seres terrestres a procurar o sublime refúgio dentro de si mesmos. Até encontrarem o Deus interior, que habita todas as criaturas à espera de que despertem para o Deus divino. Portanto, não para o Deus antropomórfico, isto é, criado absurdamente à imagem do ser humano, à semelhança do barbado Júpiter romano ou Zeus grego. Eis o grande drama da sociedade terrena e da espiritual.
construído por elas próprias quando distante das almas que gravitam, iluminadas às altas esferas, às celestiais. Então, os templos, a exemplo do Templo da Boa Vontade, das igrejas ecumênicas da religião do amor universal, para terem a sua razão de existir, precisam cumprir esse importante papel de ajudar a gente a edificar esse templo divino firmado no Deus divino dentro de cada um de nós e proporcionar a cada pessoa que os adentra a conexão com a espiritualidade superior para a gente receber essa inspiração espiritual. É claro que a espiritualidade bendita vai compreender aquelas pessoas que têm enfermidade, limitação de locomoção, de saída dos seus lares ou hospitalizadas e vão dispor essa estrutura espiritual para essas pessoas onde quer que elas se encontrem. Mas aqueles que têm condições de se deslocar a uma igreja ecumênica, por exemplo, e receber todas as dádivas dessa estrutura espiritual é fundamental, porque vai favorecer grandemente a edificação desse templo divino dentro de nós, para que depois a gente se conecte a Deus em todos os ambientes, online e offline, na vida real, onde quer que nós estivermos. Por isso, convite para você participar com a gente, conhecer a Igreja Ecumênica da Religião Divina mais próxima de você, acessando religiãodedeus.org/endereços ou entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp da Central de Relacionamento da Religião do Amor Universal. Código 11 99 603 1330, porque é uma dádiva muito grande a gente construir essa riqueza no nosso coração, para depois a gente levar essa riqueza em nome de Deus a todos os cantos da humanidade.